Sejam bem-vindos. Bom, acho que o pessoal vai entrando aí ao longo dos próximos minutos. Nós vamos iniciando, então, nosso evento do dia de hoje, com uma grande satisfação que o Centro de Estudos da Procuradoria do município de Porto Alegre, em parceria com a Escola Superior de Direito Municipal e a Associação dos Procuradores, organiza esse ciclo de palestras sobre a nova lei de licitações. Eu sou a Bruna, procuradora do município de Novo Hamburgo, e agradeço ao CEDIM e à Associação dos Procuradores de Porto Alegre, na pessoa do Dr. Rafael Ramos, o convite de estar aqui hoje. É uma alegria e uma honra para mim representar o município de Novo Hamburgo e a Procuradoria Geral do município que eu trabalho, mediando esse evento ao lado desses dois grandes especialistas no tema, a doutora Aloísio e a doutora Viviane. Bom, o primeiro evento desse ciclo de palestras, ele ocorreu na sexta-feira passada, e nós contamos com a presença do Dr. Rafael Maffini. Ele falou das suas primeiras impressões sobre a nova lei de licitações. Hoje, então, é o segundo dia, o segundo evento, né? Teremos mais palestras ao longo desse mês de abril, e hoje nós contamos com a participação dos ilustres palestrantes, Dr. Aloísio Zimmer, advogado, mestre e doutor em Direito pela URGS, árbitro na Câmara de Arbitragem da Federação, autor de diversos livros jurídicos, e ele abordará o tema compliance nas contratações públicas sob a ótica da nova lei de licitações. Também a doutora Viviane Maffisoni, ela é advogada, assessora especializada em licitações e subsecretária substituta na Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul. Trabalha como servidora pública efetiva desde 2010, com experiência em gestão pública, licitações, planejamento de compras, gestão e fiscalização de contratos administrativos. Ela falará sobre o direito sancionador, sob a ótica da nova lei de licitações. Então, eu agradeço aos palestrantes pela disponibilidade de estarem aqui conosco hoje, dividindo seus conhecimentos. Espero que todos aproveitem as apresentações, essas palestras, possam tirar suas dúvidas sobre essa temática que está despertando muito interesse e curiosidade, né? As perguntas vocês podem ir mandando pelo chat e, ao final, elas vão ser passadas por mim aos palestrantes para que elas possam ser respondidas. Sobre a temática, eu vou me arriscar aqui a fazer uma breve introdução e, desde logo, passar a palavra para o doutor Aloísio Zimmer. Embora muitos comentários eu já ouvi e li sobre a nova lei de licitações, a recentíssima lei de licitações, embora esses muitos comentários que eu tenha lido e visto, eles manifestam certo desapontamento e preocupação com as disposições da nova lei, o fato que a gente não pode negar é que ela trouxe vários aspectos modernos e que o objetivo é conferir mais lisura e transparência aos processos de contratação com o poder público. Especialmente em relação às regras de compliance, né, nas contratações e também nas questões de aplicação de penalidades, as atuais previsões são bastante relevantes e inovadoras. E é exatamente sobre esse ponto que o Dr. Aloísio Zimmer vai falar com a gente, vai explicar, né, e passo desde logo a palavra para ele. Dr. Aloísio. Bom dia a todos e todas. Fico muito honrado, muito feliz de ter recebido este convite, em especial pelo contato direto que o Rafael Ramos, procurador do município, me fez. Imagino representando não só a Escola Superior de Direito Municipal, mas também o Centro de Estudos de Direito Municipal e outras instituições que ajudam na organização deste evento. Também achei muito legal, essa é a palavra que eu pensei em usar, de dividir esse espaço com a Viviane, com a doutora Viviane, porque ela tem um trabalho muito sério em uma área que é tão sensível em qualquer governo, em especial numa estrutura grande que é o Estado do Rio Grande do Sul, na medida em que ela e outras tantas mulheres desenvolvem um trabalho muito sério, muito respeitado e muito rigoroso
no âmbito das licitações. Veja que o Estado do Rio Grande do Sul praticamente não tem problemas, não tem debates, não produz insegurança em relação a essa área, né? As discussões que ocorrem dentro dos processos administrativos, que é exatamente como deve acontecer. Mas não se fala de internalização de editais, de direcionamento, e o número de processos licitatórios diários que passam pela estrutura do Estado é um número absurdo. Então, eu diria que esse é um lado muito bonito, um lado muito correto, que funciona no Estado do Rio Grande do Sul, servindo de exemplo para outros estados, e quando falo isso, eu sei que estou falando em nome de muitas outras pessoas. Então, queria te parabenizar, Viviane, por esse teu trabalho, e eu sei que ele é reconhecido. Ele é reconhecido. Bom, muito obrigada desde já. O tema específico, né, o recorte específico proposto para mim, e isso é muito bom, é o tema do compliance nas contratações públicas. Para chegar neste ponto principal, é importante que a gente diga o seguinte. Bom, estamos diante de uma nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021. Esta lei, ela representa uma continuidade ou uma descontinuidade em relação à tradição estabelecida no direito administrativo brasileiro? Se essa pergunta me fosse feita, e eu estou me fazendo essa pergunta, eu teria convicção de dizer que ela representa uma continuidade. Isso não quer dizer, de início, um defeito. Ao dizer que ela representa uma continuidade, eu estou, na verdade, estimulando aqueles que têm um conhecimento razoável da lei ainda vigente, e por muito tempo continuará vigente, a Lei 8666 de 93. Estou dizendo que aqueles que têm o conhecimento da Lei 8666 de 93 vão fazer uma transição mais tranquila quando estiverem buscando, no detalhe, a Lei 14.133 de 2021. Porque, do ponto de vista estrutural, definir o escopo da lei, os princípios, as modalidades licitatórias, os tipos de licitação, os processos e procedimentos, as dispensas, as inexigibilidades, a relação da administração com o contrato administrativo, sua natureza jurídica, hipóteses de extinção e ou invalidação, a existência de um processo administrativo disciplinar em relação às empresas. Neste voo panorâmico, nesta primeira leitura, há uma continuidade ao respeito a um certo esqueleto principal e fluxogramas usados para compreender o modelo anterior podem, em certa medida, surgir de novo para compreender o novo desenho proposto pela lei de licitações. Então, como ponto de raciocínio, sim, representa uma continuidade. Agora, sim, existem elementos de ruptura. Mesmo essa ruptura é uma ruptura na lógica de transição, porque parte do que parece ser ruptura também retrata uma evolução doutrinária e jurisprudencial que o próprio tema já alcançou. Então, de novo, aquele que tem uma experiência real com a lei de licitações e sabe que ela sempre será uma lei móvel na medida em que a realidade testa os seus limites a todo momento, porque ela tem esta característica. Bom, esta nova lei, ela fotografa uma realidade, em grande parte, daquilo que nós já estávamos vivendo no direito administrativo. Porque se tem algo que aparece nos debates envolvendo a lei de licitações, é o princípio do formalismo moderado. Bom, ele está colocado ali de forma mais clara. Então, há elementos de continuidade,
o que parece ser ruptura em vários aspectos representa um retrato do presente, né, das inovações e ou mediocridades do presente, mas, inegavelmente, tem pontos de ruptura e nesse ponto há uma ruptura porque a própria lei estabelece uma dimensão prospectiva, porque o que não ocorre e não sei quando vai ocorrer, já está dito na lei que é algo que deve ser implantado. E isso que quase não existe e que a lei sinaliza como importante, bom, justamente esse é um ponto que eu tenho que tratar, o compliance nas contratações públicas. Então, que bom, não vou precisar falar de princípio da legalidade, de impessoalidade, não, nada disso. Meu espaço é outro, do compliance público e do compliance privado, que naturalmente eu deduzo da leitura da lei. Claro, e também acho importante dizer isso, na lógica da deslegalização, e esse é um ponto de modernidade da lei, quando eu leio a Lei 14.133 de 2021, eu ainda não sei como será o tema licitações e também o tema contratos no direito administrativo brasileiro, porque a lei, ela é um clichê dizer isso, mas é que é uma imagem tão didática, né? A lei é quase a ponta do iceberg, porque esta lei, como cada vez mais está acontecendo nas leis contemporâneas, ela anuncia a ideia e diz que depois resolverá o problema e explicar exatamente como esse negócio vai ser, jogando para os regulamentos. Não é o tema de hoje, mas é um tema que eu tenho estudado bastante, o saneamento, a Lei 14.026. Bom, tá, agora eu entendi, está aqui a lei, entendi o novo marco legal do saneamento. Calma, porque a agenda regulatória da ANA, e essa agenda já é de conhecimento público, tem a possibilidade aí de mais de 40 normas infralegais que serão produzidas para que só então talvez eu comece a entender como a lei vai ser. Sem contar que haverá um descasamento entre a lei vivendo, a lei transformando realidades e a agenda regulatória que prevê algumas respostas só para depois. Com a lei de licitações, será igual, porque lendo a lei de licitações, por exemplo, no tema que é do meu interesse aqui, o compliance nas contratações públicas, as principais respostas eu ainda não tenho. Caberá ao governo federal a regulamentação. Estados e municípios vão acatar ou vão fazer os seus próprios. E se fizerem os seus próprios, se instaura aqui uma inquietação que é própria do mundo dos programas de integridade. Porque é uma empresa que tem contrato com a Corsan, que tem contrato com a Saneago, que tem contrato com o estado do Rio Grande do Sul, e depois pode ter contrato com o município de Porto Alegre, precisará ter uma espécie de programa de integridade móvel, colocando penas mais ou menos coloridas, na medida em que o que vai se exigir para dizer que aquele programa de integridade é efetivo ou não é, pode trocar de um lugar para outro. Então, eu tenho aqui um risco bem grave que já está colocado para o dilema programas de integridade, mas que se reforça aqui na lei de licitações, porque ela fala da necessidade dos programas, mas não diz como vou medir o grau de efetividade e não sei nem mesmo o que me acontece se eu também não cumprir esse negócio. Cai o contrato, a multa será elevada, como é que isso vai se solucionar de maneira efetiva? Bom, então esse fenômeno da deslegalização, ele está presente em pontos essenciais ao longo da lei, de toda a lei, não é apenas agora, né? Então a lei é um pedacinho da história. Mesmo sendo um pedacinho da história, ela já é maior do que a lei anterior, ainda que a tese seja diminuir formalismos, diminuir procedimentos, né? Então ela é maior sob a explicação de que ela será menor. E ela é maior ainda porque aí fica muito claro que as verdadeiras respostas virão de uma ação regulatória
no âmbito federal, talvez estados, talvez municípios. Isso que eu nem quero colocar aqui em debate, se a análise de impacto regulatório tem que ser prévio, a análise será prévia à produção desses regulamentos. É uma outra dúvida que eu tenho. Ou a análise do impacto regulatório é uma coisa que a gente faz quando dá tempo, quando é útil, ou inclusive quando a gente não quer que aquele regulamento seja produzido, ou é para todos os casos. Bom, aí, em função da minha experiência prática, que é muito mais estados e municípios do que a União, eu fico me perguntando quanto tempo nós vamos ter para casar esta lei com os municípios. Porque a 8666 é de 93. E nós tranquilamente poderíamos estar aqui, num evento, discutindo as dificuldades da 8666 de 93. Então, nós praticamente estaríamos levando, e levaremos, porque ela continuará produzindo efeitos por bastante tempo, nós, em 30 anos, não conseguimos ainda casar a 866 com o município de São Cepé, de Maquiné, nem Canoas. 30 anos. Então, vamos ficar assim bem tranquilos se alguém sair com dúvidas ou, puxa vida, nós tem tanta coisa para falar da lei e não disseram. Nós teremos 30 anos para falar sobre isso. Né? Como eu estou fazendo 50, então vocês vão estar falando sobre essa lei ali, comentando uma decisão do TCU ali na beira do meu caixão. Né? Então, a ansiedade do concurseiro é diferente. Ele fica ali no limite das leis. Agora, quem tem a experiência complexa da lei das licitações na vida prática, como a Viviane, entende o que eu estou dizendo. Né? Estamos falando sobre uma lei que, na verdade, não conhecemos ainda. Bom, agora, e esse é o ponto, quando eu leio a 14.133, ela surpreende, na medida em que no artigo 6º, inciso 22, e no 25, parágrafo 4º, ela estabelece uma obrigatoriedade de implantação de programa de integridade para empresas que contratam com o poder público. Artigo 6º, inciso 22, 25, parágrafo 4º. Nesses dois lugares, o que ela está dizendo? Obras, serviços, fornecimento de grande vulto. Impõe para a empresa contratada o programa de integridade. Bom, mas grande vulto é um conceito jurídico indeterminadíssimo, que a lei tenta concretizar. Quando este contrato ultrapassar o valor de 200 milhões, isso é grande vulto. E se eu tenho grande vulto, a necessidade do programa de integridade. Agora, vamos imaginar um contrato de 200 milhões em São Cepé, Maquiné, Livramento. Os municípios do Rio Grande do Sul, porque eu até acho que essa lei é para o Brasil. Obviamente que alguns estados e quase todos os municípios ficam totalmente fora da realidade dessa nota de corte. E aí vem uma questão jurídica, técnica fundamental. Pode o Estado, lei estadual, pode o município, lei municipal, redefinir o conceito de grande vulto, jogando esses valores para baixo, trazendo para as Acho que caiu. Só um minutinho, pessoal. Estão me ouvindo?
Deu um corte, tudo certo? Voltou. Estamos te ouvindo. Voltou. Tá bom. Só a imagem, bom, então... doutor, que não está aparecendo. Ah, mas eu juro que eu não apertei nenhum botão. Eu estou aqui parado. Ele caiu sozinho. Voltou. Dessa vez não fui eu. Normalmente, quando acontece, fui eu, mas dessa vez não fui eu. Bom, mas eu estava dizendo, pode o município e o Estado trazer para a sua realidade, produzindo lei estadual com um valor inferior a 200 milhões? Eu afirmo categoricamente que sim. Se eu abrir a janela para explicar isso, é demorado, eu vou até lá e volto. Então, assim, eu juro, sim, ele pode. Porque a lei de licitações está lá no 22, inciso 27 da Constituição Federal, combinado com o 37, inciso 21. Ela é norma geral e norma específica para a União, norma geral para estados, norma geral para municípios. Claro que estados e municípios não têm por tradição no Brasil legislar sobre o tema, mas isso seria um outro evento. Aliás, essa palestra eu já dei lá no tempo da 8666 de 93. E, claro, nesse ponto, a lei de licitações, a nova, ela continua com esse erro. Porque a lei das PPPs, por exemplo, que é uma lei relativamente moderna, ela organiza. A 11.079 de 2004, do artigo 1º ao 13, ela é lei nacional. Do 14 em diante, ela é lei federal. Então, se eu abro a lei das PPPs, eu sei o que é para todos e eu sei o que é só para a União. Aí o Estado olha a lei das PPPs e vê qual é o lugar que entra a sua lei das PPPs. E o município também. Então, a lei das PPPs é organizada. Do 1º ao 13, norma geral. Do 14 para frente, é norma específica, norma federal e não nacional. A 8666 era assim. A 14.133 também. Ela tem artigos de lei nacional e artigos de lei federal. Mas ela não diz para o público leitor, para o curioso, o concurseiro, o advogado, o servidor público, quem é de qual. Eu estou trazendo um exemplo, e eu tenho certeza desse exemplo. Estados e municípios podem interferir lá no artigo 6º, interferir no 25, parágrafo 4º, e redimensionando o que é grande vulto, criar a obrigatoriedade dos programas de integridade. Na verdade, a lei de licitações ela ficou talvez premida pelas circunstâncias, ela quis entrar nesta onda do compliance, dos programas de integridade, mas não quis entrar muito. Então, entrou assim só um pouquinho. Olha, eu dei a minha contribuição e saiu correndo. Porque, pensem bem, né? Mesmo para o âmbito federal, eu entendo que os patamares deveriam ser outros. Só que a lei de licitações ela não quis ser protagonista nesse debate. Porque, em certa medida, quem tinha que ser protagonista neste debate falhou. Que é a lei anticorrupção, a 12.846 de 2013, que deveria ter trazido lá essa obrigatoriedade. Diz apenas que ter programa de integridade é bom, até reduz a punição, um incentivo que é muito fraco, ele só parece um bom incentivo para discurso de autoajuda de eventos de compliance, meu amigo André Pontin, mas não é um incentivo real. Não adianta só propagandas na televisão dizendo que usar o cinto no carro é bom, a lei precisou obrigar. E o meu pai é daquele povo que comprou camiseta com o desenho do cinto de segurança para poder continuar dirigindo a sua Brasília sem cinto de segurança. Então, precisa ter, nós vamos criar a cultura depois que a lei obrigar. Fora isso, é discurso de autoajuda. Bom, a lei anticorrupção não quis assumir essa responsabilidade. Estados e municípios, muito lentamente, por enquanto é só discurso, estão começando a assumir essa responsabilidade. As leis anticorrupção estaduais e municipais. Mas se nós pegarmos o exemplo do Rio Grande do Sul, um estado seríssimo, um estado modelar, Viviane, bom, nós só fizemos a lei em 2018, a lei é de 2013, nós vemos em 2018, e na minha opinião, nós erramos a mão ali realmente,
porque o valor que determinava a obrigatoriedade do programa de integridade para as empresas privadas era um valor muito baixo, na minha opinião. Acho que perceberam isso, e aí a lei é de 2018, não aconteceu coisa nenhuma da lei, né? Risco de anomia, por um tempo foi, até que agora uma nova lei alterou uma lei que nunca foi aplicada. E essa nova lei equalizou melhor esses valores, né? E são valores, inclusive, bem abaixo dessa loucura dos 200 milhões da nova lei de licitações, que é só um discurso aqui. É só um discurso. Está falando só com as empresas da Lava Jato, que, inclusive, já tinha um programa de integridade, né? Só para constar. Bom, então, as leis anticorrupção dos estados... Em Porto Alegre, meu amigo Nelson Marisco, por favor, né? Em Porto Alegre, a Câmara de Vereadores aprovou a lei, mas está demorando para levar para o prefeito Melo sancionar. Eu não sei se a culpa é da Câmara de Vereadores ou a culpa é do Melo. Pontim, que está aí agora na Prostempa, façam alguma coisa, né? Não, a Câmara de Vereadores não é tão longe da prefeitura. E chegando na prefeitura, está aprovado com qualquer caneta BIC e se resolve os problemas. Então, por favor, sancionem a lei, porque agora o município de Porto Alegre, mas ainda que a lei de corrupção seja de 2013, agora em 2021, então, a Prefeitura de Porto Alegre vai passar a ter essa exigência que nas empresas, nas companhias públicas, essa exigência já existe a partir da lei das estatais. Bom, mas enfim, o que eu estou dizendo com isso? A nova lei de licitações, neste ponto, foi tímida. Isso pode ser corrigido dentro da lei de licitações nos estados e nos municípios. A lei anticorrupção também cumpre esse papel, mas a lei nacional nada diz sobre isso. As leis estaduais e municipais estão começando a dizer isso. A do estado não viveu na prática ainda, Rio Grande do Sul. Porto Alegre, também, zero. Digo um zero respeitoso, né? Zero para dizer, ainda não aconteceu. Zero. E se eu pensar nos municípios do Rio Grande do Sul, é menos zero. Então, não existe. Olha que bonito isso. O grau de ruptura que a nova lei de licitações está propondo. Uma ruptura mitigada, por exigir programas de integridade de uma parte muito restrita dos contratos. A lei de Porto Alegre, se aprovada, é mais agressiva até do que o estado do Rio Grande do Sul. Agressiva no bom sentido de dizer, para um número maior de contratos e para, inclusive, uma parte maior do orçamento público que migra para o privado nesses contratos e que estarão sob o controle de programas de integridade. Então, essa questão do compliance privado no Rio Grande do Sul, a partir da nova lei de licitações, tem uma caminhada para fazer. Porque a própria lei diz, ou não diz, ou diz que vai dizer depois. Tá, mas tudo bem, tem que exigir programa de integridade. Mas o que eu tenho que ter? Engajamento da alta administração, e como é que eu provo isso? Eu tenho que ter os códigos todos, quais, eu tenho que ter canal de denúncias, de que formato vai ser aceito, e o treinamento e o monitoramento. Bom, tudo que precisa. O que eu tenho que fazer? Não vou te dizer ainda. Será um regulamento. Tá, mas e se eu não cumprir esse negócio? Espera o regulamento, aí eu vou te dizer com mais clareza o que irá te acontecer. Mas também o privado pode dizer o seguinte, tá bem, eu vou instalar aqui o meu programa de integridade, até porque a lei fala em instalar, né? Ela nem fala que tem que ser efetivo. Ela diz assim, tem que implementar o programa de integridade. Não, a lei não diz que ele tem que ser efetivo. É um detalhe, né? Mas a literalidade do texto está dizendo isso aí. Tem que implementar. Em outros lugares se diz, tem que ser efetivo. Aqui está implementado. Né? Pode ser só um jogo de palavras ou não. Bom, mas aí a empresa pode dizer o seguinte, tudo bem, eu vou implementar. Mas quem é que virá aqui para olhar o que eu implementei? E não é todo mundo que tem essa resposta para dar.
Porque quando eu tiver 100, 200 empresas sob programa de integridade, qual é a estrutura que tem o Estado do Rio Grande do Sul para ir lá? Ou vai ser o famoso checklist, irmão do compliance de papel? Por enquanto, checklist, irmão do compliance de papel. Então, o que nós temos é uma legislação apontando para o compliance de papel. O município de Porto Alegre também merece essa pergunta. Isso que no Estado eu nem vou questionar o seguinte, que, se eu não estou enganado, a iniciativa da lei foi de um deputado e é uma lei que cobra do Estado uma estrutura administrativa para certificar os programas, ou seja, é uma lei de iniciativa de um deputado estadual que gera custo para o Estado. Eu faz muitos anos que era professor de funcional, talvez isso esteja infuncional. Mas aí imagina se eu falo um negócio desses, mal e mal saiu a lei, e aí eu estou dizendo que a lei é inconstitucional, né? Então, isso eu não vou falar. Estou falando aqui para esse grupo restrito que está assistindo e os outros que transformaram a palestra num podcast, né? Porque estão ouvindo sem a imagem, né? Bom, então, tem esse questionamento também. Aliás, Porto Alegre é bem parecido, né? Eu posso estar enganado, mas acho que a iniciativa é do vereador Ramiro Rosário, e aí eu tenho uma lei municipal que deve implicar em custos para o Estado. Ele pode ter sido só o relator e eu estou cometendo um engano, né? Mas no Estado do Rio Grande do Sul eu diria que eu tenho uma relativa certeza. Bom, então, tudo isso para dizer que, ok, os regulamentos é que vão, mais 5 minutos eu vou terminar, tá? Prometo. Que os regulamentos, eles vão acabar esclarecendo tudo isso. Agora, na medida em que esclarecerem tudo isso, vão gerar outras angústias, que aí eu antecipei lá. Eu sou uma empresa, eu tenho um programa de integridade, né? A gente está vivendo essa experiência concreta. Eu tenho um programa de integridade, estou implantando um programa de integridade. Aí eu tenho um contrato com a Corsã de Goiás, com a Saneago. Aí eles têm os seus parâmetros para dizer se o meu programa de integridade é bonito ou feio. A Corsã tem outros, e inclusive começou só agora, tem uma resolução dizendo, ó, quem contratar daqui para frente, mas a lei das estatais não é de anteontem. E imagina se o município de Canoas tiver o seu regulamento, e o Estado do Rio Grande do Sul outro, e Porto Alegre um outro. Então, La Donna é mobile. Meu programa de integridade, ele vai engordar, emagrecer, vai ter pedaços novos, na medida em que cada um vai dizer que ele é bonito, ele é efetivo, ele é suficiente se tiver isso aqui. Aí negam na Corsã, aprovam na Saneago. Porto Alegre diz que é um lixo, e aí a empresa que me contratou para implantar o programa me manda embora, mas a Viviane disse que ele era excelente. E tem também um pouco não vou dizer que é falsidade, porque é melhor alguma coisa do que o nada. Só que aí então, bom, eu tenho que ter programa de integridade, ou porque a nova lei de licitações exigiu, ou porque Porto Alegre exigiu, ou Estados Unidos, eu tenho que ter. Tá, mas como é que é isso? Eu tenho que ter. Eu ganhei a licitação, eu assino o contrato. Tem 180 dias para mostrar. Agora, se tem uma coisa que tem valor em um programa de integridade, é data. É data. E quando eu digo que tem 180 dias para implantar, eu estou autorizando a empresa a ter um programa de integridade de 180 dias. E aí ele terá uma péssima data, porque ele não tem vida. Porque ele vai apresentar um canal de denúncia zerado, porque ele não terá feito investigações internas, porque o programa de integridade não será conhecido, ou eu vou ter que fazer um curso intensivo com os servidores. Conhecemos o programa de integridade, tivemos uma aula de 2 semanas. Não, mas é que esse programa tem 180 dias. Esse programa, ele sempre será de papel em 180 dias. Jamais a empresa terá absorvido a cultura de um programa de integridade se está valendo mostrar, depois de 180 dias,
para ser analisado por quem? Por enquanto, ninguém. Então, assim, eu achei linda essa nova lei de licitações, tenho gostado muito de estudá-la. Pode parecer estranho isso, mas era um tema que eu adorava dar aula no passado, né, quando eu fazia bastante isso. Mas ela está abordando temas que estão muito iniciais, né? E para terminar mesmo, porque depois pode surgir uma oportunidade de falar disso no segundo momento, a lei ela é tímida para exigir o compliance privado, mas ela é definitiva em exigir o compliance público da União, estados e municípios. E eu anotei apenas alguns artigos que eu vou referir, porque sempre tem um concurseiro de plantão aí para anotar artigo de lei, né? Mas o artigo 5º, o 7º, o 11, parágrafo 4º, é espetacular esse artigo. Repito, o 5º, o 7º, o 11, parágrafo 4º, o 103, o 6º, inciso 27, o 147, o 148, o 169, o 170, o 171 e o 173. Eles sozinhos são uma aula de compliance público. E aí, claro, a vida real ela é duríssima. A vida real é duríssima, porque a lei é belíssima ao, nestes artigos, mostrar para o poder público que ele precisa evoluir na sua governança. Ele usa expressões modernas, alta administração, matriz de risco, gestão por competência. Até para o Tribunal de Contas está exigindo uma preocupação com a realidade nas suas cautelares para dar respostas mais rápidas em curto prazo. Então, ela tem assim pontos de inovação muito importantes. Agora, tem a União, tem os estados e tem os municípios. Eu imagino, e termino em 2 minutos agora, eu imagino aplicar segregação de funções em municípios do Rio Grande do Sul. Que o agente de contratação, quando existir, na vida real, ele joga a bola para escanteio, bate o escanteio, faz o gol, vai no VAR e anula o gol. É tudo, o agente de contratação faz tudo isso. Ele faz a pesquisa de preço e depois é o fiscal da obra. Então, segregação de funções, separar a fase interna da fase externa, nós vamos ter que cortar servidor no meio. Nós vamos ter que contar com CCs para fazer isso. Não dá para se iludir que serão só os servidores que ocupam cargo efetivo. A comissão de contratação vai ser toda de CCs, porque nem tem gente nos lugares. Mas não faz mal. Não temos pressa, porque não podemos exigir demais de nós mesmos. Se a 866, em 30 anos, ainda permite eventos, palestras, vende livros, o TCU e o TCE divergem nas interpretações da lei, não vai ser assim tão perto, né, da aprovação da nova lei, que a vida no outro dia vai mudar e nós teremos convicção de tudo isso. Então, eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço também a todos aqueles que estão assistindo. Todos nós estamos na mesma situação. Esses dias, lendo um conto que eu achei que abordou bem o que a gente está vivendo, né? Nós estamos num imenso congestionamento. Só que quando os nossos carros pararam, nós achamos que aquilo lá ia durar, assim, 2 minutos. Depois durou uma semana e a gente foi se acostumando ali dentro do carro, começou a conversar com as pessoas do lado de fora e nós estamos há 1 ano nesse congestionamento. E ele gerando reflexões novas, escolhas novas, mas a tendência é quando esse congestionamento passar e os carros voltarem a rodar, a vida volta mesmo ao normal. Nós vamos, inclusive, continuar ruins, como em geral nós somos, né? Não nós aqui, pessoas tão especiais reunidas. Então era isso, essa era a minha primeira contribuição. Muito obrigado. Obrigada, doutor Aloísio, por
por contribuir com tanto conhecimento sobre essa novidade legislativa, né, que tanto causa curiosidade e também um pouco de medo, né, assim. E eu acho que é um grande desafio estar falando sobre ela, assim, tão rápido, né, de uma maneira tão rápida desde a publicação. Afinal, ela foi publicada nesse mês, início desse mês. Estamos falando dela há muito tempo, mas ela é recente, né? Então, eu acho um grande desafio. Gostaria de te parabenizar e te agradecer por todas essas contribuições. Ouvindo tudo que foi falado, algo me ficou na cabeça, que a gente tem que ter um cuidado, pelo que eu entendo, assim, em relação ao compliance, a essas normas, que a exigência desses mecanismos, se desacompanhada de um mecanismo de aferição e de mensuração da efetividade, ela pode gerar mais descrédito do que resultados positivos. Então, o fato de estar toda essa situação e insegurança também em relação à ausência ainda de um decreto, claro que nós vamos ter essa regulamentação, mas o fato é que ainda tudo isso traz bastante insegurança e nós temos que ter o cuidado de não tornar o compliance, a aplicação das normas de compliance, algo que, na verdade, não seja efetivo, né? Não seja eficaz, realmente não atenda aos princípios que a lei objetiva, né, que é a transparência, a efetividade, né, a melhoria das contratações públicas. Eu vou passar a palavra, então, para a doutora Viviane Mafsoni, para ela apresentar a temática sobre o direito sancionador sob a ótica da nova legislação. Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos e a todas. Agradeço o convite do Dr. Rafael para estar participando aqui com vocês. Agradeço a doutora Bruna também por estar nos acompanhando e mediando esses temas tão importantes. E também o doutor Aloísio, claro, pelo elogio e pelo reconhecimento do trabalho que a gente tem, que com certeza é feito com bastante seriedade e com bastante empenho da equipe em analisar os processos de aplicação de sanção de licitantes. Bom, eu sou um pouco suspeita de falar do tema, porque para mim o tema infrações e sanções é um tema que eu já lido com ele desde 2015, quando eu participei de um processo de estruturação dentro do Estado para criar especificamente uma equipe que analisa as infrações de licitantes nos procedimentos, sejam eletrônicos ou presenciais. Então, desde então, venho tratando do tema e estudando um pouco mais. A lei faz uma vinculação importante em relação aos programas de integridade, fazendo com que eles sejam, de alguma forma, auferidos ou verificados no caso da avaliação de uma dosimetria ou de avaliação em relação à conduta do licitante. Claro que o perigo é que isso aconteça, como o doutor Aloísio falou, que vire programas de integridade de gaveta, que alguns licitantes vão ter para em determinado momento se beneficiar junto a um processo de apuração de responsabilidade. O programa de integridade, ele também vem como um requisito para ser avaliado quando da reabilitação de um licitante que teve uma sanção de inidoneidade aplicável. Então, acho que esse tema tem bastante relação. Mas vou passar de um aspecto muito mais prático em relação às previsões, né, dos artigos. Uma lei bastante extensa, mas eu acho que em alguns capítulos ela veio de forma muito didática, e o capítulo das infrações e sanções é bastante didático, coisa que a 8666 trazia em poucos artigos. A Lei 10.520 do pregão trazia apenas no artigo 7º a previsão da descrição de algumas condutas, né, e a sanção a ser aplicada, assim como a lei do RDC. Então, a nova lei, ela traz uma descrição específica das condutas. A gente tinha uma falha na 8666 que não trazia isso, e era aplicável aos procedimentos que nelas são regulamentados.
e a gente tinha apenas uma descrição de condutas e o sancionamento na lei do pregão. O artigo 155 da nova lei, ele traz as descrições que já constavam no RDC e no artigo 7º e inclui algumas situações um pouco diferentes, como é o caso do artigo 155, inciso 2, que fala que quando o licitante dar causa à inexecução parcial do contrato e que ela cause um grave dano à administração ou ao funcionamento dos serviços públicos. Essa previsão não tinha em nenhum instrumento desses que eu já citei. Outra situação é o inciso 8º desse artigo 155, que descreve as infrações, quando ele fala que apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa. O termo prestar declaração falsa, ele não vinha descrito na legislação, era uma construção de normas esparsas e jurisprudência. Quando essa situação de declaração falsa é comum? O caso das microempresas e empresas de pequeno porte, que se autodeclaram em procedimentos eletrônicos e não possuem, sim, essa condição para a participação. Outra inovação é o último inciso desse artigo 155, que ele fala como infração a prática de atos lesivos previstos no artigo 5º da Lei Anticorrupção. Bom, depois a gente vem com uma questão das sanções em específico, e daí também a gente tem uma novidade, que é a exclusão da sanção de suspensão. O artigo 156 traz 4 sanções: a sanção de advertência, a sanção de multa, a sanção de impedimento e a sanção de inidoneidade. O legislador achou por bem manter a sanção de impedimento, que era nomeada na lei do pregão. Contudo, tivemos alterações de prazos em relação às sanções restritivas. A sanção de impedimento, ela teve uma redução de um prazo que hoje é previsto na lei do pregão de até 5 anos para o máximo de 3. E a sanção de inidoneidade, que tinha uma previsão de até 5 anos, reabilitação e condições, hoje ela vem de 3 a 6. Outra coisa que a lei traz também, de uma forma bastante clara, e que os regulamentos até então vigentes acabam sendo absorvidos pela jurisprudência e doutrina, para que se traga a explicação de qual é o âmbito de aplicação dessa sanção. A sanção de impedimento, ela é específica em relação ao ente federativo que aplicou, ou seja, o impedimento aplicável pelo município, ela vai fazer efeito, vai ter efeito dentro do município. Aplicada pelo Estado do Rio Grande do Sul, ela vai ter efeito no âmbito dos procedimentos, enfim, das contratações do Estado do Rio Grande do Sul. Já a sanção de inidoneidade permanece com a mesma interpretação, né, que se tem hoje, que é o efeito dela em todos os entes federativos. Outra situação também que a lei traz no artigo 156, e por isso que eu até digo que ela é uma lei bastante importante para quem precisa de procedimento, e eu acho que o gestor municipal, gestor estadual, gestor federal, ele sente uma necessidade, uma gana de ter instrumentos e procedimentos desenhados, porque justamente facilita a atuação deles, sem que muitas vezes tenha que criar regulamentos específicos. E eu acho que a nova lei, ela traz isso de uma forma bastante benéfica, de trazer uma descrição de um procedimento que eu acho que é tão importante, justamente porque ela mexe com a vida, né, de uma empresa, que em vários momentos ela fornece principalmente ou exclusivamente para o setor público e pode ter algum problema nisso quando aplicável uma sanção restritiva. Então, eu acho que a gente sempre tem que levar com muito cuidado e seriedade. O parágrafo 1º desse artigo 156, ele traz a regra da fixação de diversos aparatos para a gente garantir uma justa punição. Entre eles, a questão da proporcionalidade,
a necessidade de observância do caso concreto, a natureza e a gravidade da infração, e aqui uma ótima inovação, que é em relação à análise de circunstâncias agravantes e atenuantes, o que nenhuma das normas até então traziam de uma forma clara, os danos que dela se deram e a implantação ou aprimoramento de programas de integridade, ou seja, são situações que devem ser levadas em consideração quando da análise do gestor nos processos apuratórios de infrações de licitantes e contratados. Outra previsão que a norma traz é em relação aos prazos de defesa, que também tivemos um aumento, né, de um prazo de 15 dias. Acho que a lei acabou esquecendo do prazo de defesa em relação à sanção de advertência. Talvez o legislador entenda que a sanção de advertência, ó, é só um advertimento ali, nós não vamos dar a ele um prazo de defesa de 15 dias. Mas acredito que as regulamentações esparsas em relação a isso vão prever, não há prejuízo, muito pelo contrário, né? Eu entendo que é um direito do licitante e do contratado, mas a legislação não traz a previsão de prazo de defesa de 15 dias para a sanção de advertência. Ela traz essa possibilidade no caso de um processo instaurado para aplicação de sanção de multa, impedimento ou inidoneidade. Ela traz, sim, a necessidade de cumprimento de prazo de 15 dias. A sanção de multa também vem com uma previsão bastante salgada, né, em que eu não vou poder aplicar nenhuma multa inferior a 5% e nem superior a 30% do valor licitado, né? Hoje a gente tem um procedimento no Estado e faz essas avaliações em relação às propostas iniciais de licitantes nos procedimentos licitatórios e também, até então, fazíamos uma dosimetria de até 10%. Confesso que, em muitos momentos, tivemos que aplicar multas bem salgadas aos licitantes e eu acho que a legislação não superou muito essa situação e sim, vamos ter ainda muito o que discutir em relação a isso. Outra parte importante também da lei, e eu acho que a legislação como um todo, né, ela tem trazido um papel bem mais atuante das assessorias jurídicas. Elas têm tido, em vários momentos da legislação, a atuação da assessoria jurídica é citada, e na parte do sancionamento não é diferente. Inclusive, no caso da aplicação de sanção de inidoneidade, há uma obrigatoriedade de que seja feita uma análise prévia pela assessoria jurídica. Hoje, e o doutor Aloysio também deve conhecer isso, que ele atua na área, mas a gente tem muito procedimento de apuração de aplicação de penalidade no país com deficiências, não há notificação para apresentação de defesa, não é feito um parecer técnico em relação à aplicação, não há prazo de recurso e muito menos uma análise de assessoria jurídica. No caso da sanção de inidoneidade, ela é uma análise obrigatória, a legislação está trazendo isso como obrigatório. Ainda trazendo questões procedimentais da lei, e como eu já digo e repito, a questão do sancionamento veio bastante procedimental, que me deixa muito feliz, que eu acho que é um facilitador muito grande para regulamentações internas de procedimento. Mas o artigo 158 da norma, ele traz a necessidade de instauração de processo, né, porque a gente tem situações aí que a gente vê no país de aplicação de sanção que sequer há instauração de um processo específico, apuratório, então a legislação traz como uma obrigação a instauração do processo, a necessidade da constituição de uma comissão de, no mínimo, 2 servidores estáveis, e aí eu lembro e repito de novo, doutor Aloysio, quero ver como é que os municípios vão lidar com isso, né, em que a gente tem um único servidor que trabalha com todo o procedimento licitatório,
mas entendo sim que é uma garantia muito importante para o licitante, para o contratado e até mesmo para o próprio agente público como um todo, essa necessidade de uma comissão composta por no mínimo 2 servidores. No Estado, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma comissão hoje na Central de Licitações, uma equipe, na verdade, que a gente chama, composta de 3 pessoas. E realmente a gente sempre faz uma análise nesse sentido com várias pessoas firmando o parecer técnico aplicador de sanção. Também traz a lei como procedimento a necessidade de providências, né, desta comissão, que vai ser a condutora desse procedimento, de intimação para manifestação do licitante. Oportunidade da solicitação em produzir provas, que também é uma novidade que não pudesse estar sendo cumprida nesse momento, mas está trazendo como um procedimento, então, o que se torna obrigatório de cumprimento em todos os órgãos da administração. E com esse deferimento do pedido de produção de provas ou com provas juntadas, o licitante ainda assim vai poder apresentar alegações finais, ou seja, mais uma oportunidade do licitante se manifestar. Também falamos sobre a questão da previsão da prescrição, né, que deve ocorrer das infrações em até 5 anos, né, que também é uma inovação da lei em relação à matéria. Outra coisa também que traz, que a gente acaba sempre gerando uma confusão, e sim, é confuso em relação à aplicação da lei anticorrupção. Confesso que, enquanto procedimento dentro da Central de Licitações, a gente não trata dessa matéria, né? A legislação regulamenta outras autoridades para tratarem sobre o tema, como a Procuradoria-Geral do Estado e a Contadoria e Auditoria Geral. Mas o artigo 159 da lei, ele fala que as infrações desta lei, ou seja, da 14.133, e também tipificadas na lei anticorrupção, serão apuradas e julgadas conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definido nesta referida lei. Portanto, acho que aqui vai gerar maior dúvida de procedimento, não saberia dizer como isso vai ficar, mas acredito que a gente ainda vai ter bastantes anos pela frente para poder cumprir o disposto nesse artigo. A lei, ela também trata de uma outra situação que a gente teve que fazer uma construção bastante robusta ali na Central de Licitações, que é a respeito da desconsideração da personalidade jurídica em processo sancionador administrativo. A lei traz hoje essa previsão no artigo 160, ou seja, dá uma segurança jurídica maior ao gestor, e também da desconsideração da personalidade jurídica exige análise prévia da assessoria jurídica, ou seja, de um processo apuratório de infração, identificada a possibilidade de aplicação da desconsideração, processo, independente do tipo da sanção, seja ela de impedimento ou de inidoneidade, vai ter que passar pela análise prévia da assessoria jurídica, ou seja, mais uma vez, a assessoria jurídica aqui. Outra informação importante é a questão da publicidade em relação a essas sanções, né? A nova lei, ela também traz como obrigatório, na parte relativa ao sancionamento, que essas informações vão para os portais de divulgação respectivos. O Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, possui um portal chamado Cefil, que é o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar, e de que as informações deles são reportadas ao SEIS, que é o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas de Licitar e Contratar. Ou seja, ela traz essa obrigatoriedade justamente para dar efetividade à aplicação da sanção, como no caso de uma sanção de inidoneidade aplicada por um município ou aplicada por algum outro estado, para que nós possamos tomar conhecimento dela e impedir um licitante de participar de um procedimento, eu preciso ter essa informação num portal, sob pena de estarmos licitando ou contratando com alguma empresa
que esteja sancionada. E isso acontece, já em diversos momentos recebemos algumas notícias ali na central por publicações no Diário Oficial e que a sanção não estava em nenhum portal. Então, tivemos que correr atrás da informação para justamente não correr o risco de estarmos cometendo uma ilegalidade na participação desse licitante. Uma última previsão em relação à questão das infrações e sanções, e eu acho também extremamente importante, é o caso da reabilitação. O último artigo da norma, que é o 163, ele traz as regras de reabilitação, coisa que a 8666 não trazia. Ou seja, no caso de uma aplicação de sanção de impedimento, cumprido o prazo mínimo de 1 ano, bem como demais condições, o licitante ou contratado poderá ser reabilitado. No caso da aplicação de sanção de inidoneidade, cumprida 3 anos dessa sanção e determinados requisitos, ele vai poder ser reabilitado. Bom, quais são os requisitos? Uma análise jurídica, também prévia, que a gente precisa ter, justamente para ter um parecer conclusivo em relação a esses requisitos de habilitação, mas ele precisa reparar o dano, pagar multa, cumprimento de condições definidas no ato punitivo, por exemplo, no caso também de uma aplicação de sanção, de impedimento e de inidoneidade, eu preciso constar no ato, preciso ter a previsão no ato punitivo de quais são as condições que ele deve cumprir para ser reabilitado. O que a legislação também traz, e me parece, é que a administração, dentro da análise dela e do processamento dela, vai poder definir algumas condições próprias para essa reabilitação, e não apenas a que a legislação traz. Mas, a princípio, seria isso, uma forma mais didática de trazer as previsões em relação ao sancionamento, mas confesso que fico muito feliz, sim, com a norma nesta parte, acho que vai auxiliar muito os gestores, e fico à disposição aí para alguma dúvida. Bom, a doutora Viviane foi muito didática, né? Ela trouxe uma varredura da lei, né, dos pontos principais em relação à questão das penalidades, e eu, pela leitura que eu fiz, eu também entendo que seja a parte onde mais teve alterações, né, e alterações bastante relevantes. Algumas coisinhas que eu gostaria de destacar, na questão ali da reabilitação, como condição para reabilitação e também como condição para aplicação das penalidades, a gente verifica que também existe, é considerada o aperfeiçoamento e a implantação dos programas de integridade. Então, isso é bastante interessante, porque além da obrigatoriedade que vem prevista lá no artigo 25, parágrafo 4º, ele vem previsto também, né, o compliance, a aplicação do programa de integridade como critério de desempate, como condição para reabilitação e como condição para aplicação da penalidade, o que reforça a previsão inicialmente lá da obrigatoriedade. Então, achei essa questão, acho que vale ressaltar. Outra coisa, eu acho que essas disposições sobre as penalidades, elas vêm de uma forma bastante positiva sobre o controle do contrato, né? Eu acho que a partir dessas normas, o contrato ele é mais bem controlado, digamos assim. E mais uma coisinha que eu gostaria de também até ouvi-los mais, e é algo que também diz bastante a respeito às procuradorias dos municípios, procuradorias do estado, enfim, e os responsáveis, né, pelas licitações, pelos procedimentos, é sobre a atuação da assessoria jurídica. Pela leitura ali do artigo 54, ele teve alterações, né? Então, ele vem previsões que o processo licitatório, na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação
e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Eu acho que essas questões são bastante importantes também, e gostaria de ouvir um pouco mais sobre esse ponto. Bom, eu posso começar, né? E eu destacaria duas questões. Uma, que as assessorias jurídicas, então, por um lado, estão fortalecidas, né? Momentos importantes, e isso está ainda mais claro na nova lei, momentos importantes do processo licitatório dependem do filtro da assessoria jurídica. De um lado, isso pode ser bom, mas do ponto de vista da assessoria jurídica, aumenta o risco. Porque normalmente os pareceres dados pela assessoria jurídica do mundo real, né, Brasil, Rio Grande do Sul, muitos municípios, esses pareceres se dão em condições assim precárias, porque os processos administrativos geralmente estão mal instruídos, quase sempre. E isso, de um lado, também é um convite para o procurador que, atacando essas formalidades, manda o processo voltar, e nós precisamos que alguém vá até uma área degradada, com população sofrida, e alguém, um representante do poder público, precisa ir lá, virar aquele pneu que está com água empoçada e está transmitindo dengue. Então, nós precisamos de alguém que vá lá virar o pneu. E na mesa do assessor jurídico, o processo volta e revolta, porque a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Administração não conseguem instruir um processo, não conseguem fazer a sua parte. Então, eu mesmo já vivi essa experiência prática assustadora de dar pareceres em processos que as páginas ou dados relevantes, no final, elas surgem em inquéritos presididos pelo Ministério Público, que estava bem longe naquela hora, que um problema bem real de gente sofrida estava sendo resolvida pela caneta do procurador. Então, esse descolamento da realidade, que a presença da LINDB lá no artigo 5º, na lista dos princípios, vai tentar minimizar, mas não consegue, né? Esse é o assessor jurídico, ele tem que falar. Se ele não falar, as coisas não acontecerão. Só que ele passa a estar muito mais exposto. E, repito, isso pode representar, na vida real, uma dificuldade muito grande do processo terminar, porque os procuradores que têm a vocação de não deixar os processos terminarem ou dizerem não, estarão assim, atuarão em ambiente confortável. Então, isso é uma dúvida de consequência prática. E também algo que não será resolvido neste debate, mas precisa ser colocado, e a Viviane falou muito bem. De um lado, eu tenho um processo administrativo de responsabilização na lei de licitações. Isso já existe, está na nova lei. E assim deveria ser, pelo menos, esse processo de responsabilização sofre a incidência da teoria da responsabilidade subjetiva. Ao mesmo tempo, o processo administrativo de responsabilização que decorre da lei anticorrupção, muitas vezes pelos mesmos fatos, tem como linha de orientação, está expresso na lei, a aplicação da responsabilidade objetiva. Então, eu vou dar a resposta, é um absurdo. É um troço assim que não faz nenhum sentido. Inclusive, isso deveria estar nos mesmos autos. Não pode, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deveria existir só uma, ou as duas serem a mesma coisa. Agora, uma responsabilidade subjetiva, a outra responsabilidade objetiva. Talvez os mesmos julgadores, dependendo de como cada lugar regulamentar isso. Os mesmos fatos, os mesmos julgadores, o mesmo advogado,
Então, vira sempre responsabilidade. Eu tenho que me defender sempre como se fosse responsabilidade objetiva. E aí, quem julga, escolhe. Claro que não escolhe, é só uma provocação acadêmica. Mas é uma loucura isso. E levaram anos discutindo, pagos por nós, e subiu, e grandes pessoas foram ouvidas, e no final, é isso. Se isso é disrupção, eu não quero disrupção, né? Isso é um erro jurídico insuperável que realmente não se tem resposta para um negócio desses. Não é grave, porque como não está sendo aplicado, tudo bem, né? Às vezes, na anomia, se erra menos. Agora, se um dia isso tiver que ser aplicado, eu tenho dificuldade de saber a resposta, né? Eu vou ter que perguntar para alguém o que é para eu dizer, porque é difícil ter essa certeza. Seriam essas contribuições nesse ponto, ou relacionado a esse ponto. Sim, muito obrigada, doutora Aloísio. Não sei se a doutora Viviane gostaria de falar alguma coisa sobre esse ponto, ou podemos passar para as perguntas que foram enviadas pelo chat. Podemos passar para as perguntas. Tá, então eu vou iniciar as perguntas. Só não me foi passado aqui o nome das pessoas que perguntaram. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Pergunta do Carlos Stover. Quantos contratos públicos hoje possuem valor total superior a 200 milhões? São muito poucos, em geral, ligados a concessões, PPPs estatais? Sim, justamente, é um número muito, muito baixo, pelo menos enquanto Estado, né, eu posso me manifestar nesse sentido, seria alguma questão de concessão, sim, e PPPs. A próxima pergunta é da Carla Cunha. Olá, professora, essa é para o doutor Aloísio. Quem é o autor do conto e o livro? Está sem áudio. Bom, o conto é espetacular, transformador, pena que não foi escrito por mim, né, obviamente. É Júlio Cortázar, e o nome eu tinha anotado até aqui perto. Ah, tá aqui, A Autoestrada do Sul. A Autoestrada do Sul. Não, é maravilhoso, ele não é longo, né, e ele passa exatamente esse sentimento, porque na medida em que o tempo do congestionamento aumenta, as pessoas se organizam como sociedade, escolhem líderes, se separam, passam para o carro do lado, passam a ter outras necessidades, prioridades, o que era antes chegar a tempo do jantar que alguém preparou já tornou-se relevante, e depois os carros voltam a andar, depois de alguns anos, e todo mundo volta a ser igual. Legal. Tem que ler, muito ainda legal. Que eu tenha contado o fim dele. Mas é um conto de sentimento. É conto de sentimento. Tem que ler e sentir e sofrer um pouco também. Obrigada pela dica. Vamos, então, para a próxima pergunta. Eduardo, pergunta do Eduardo. Poderá o poder público exigir o programa de compliance a partir de uma certificação externa, tipo um selo ISO? Queres responder, Viviane, ou eu respondo? Como tu quiser. Pode responder. Olha, eu acredito que é o que vai acabar acontecendo. Vai acabar acontecendo. Tem países em que esse controle é o poder público que faz, com dificuldade. Em outros lugares, isso foi delegado à iniciativa privada. Hoje existem selos que não têm esse valor, né? Mas há uma tendência, na minha avaliação, num futuro próximo, de privatização das avaliações
dos programas de integridade. Por quê? Porque o poder público, o cenário não é esse, né, de montar estruturas, de abrir concursos, de pessoas qualificadas e bem remuneradas fazendo esse trabalho, até porque é uma espécie de areia movediça. Quanto mais se mexer, mais afunda. Quanto melhor fizer o trabalho, maior a estrutura necessária. E estou dizendo, né, tanto no Estado quanto no município, a iniciativa da lei foi de legislador, né? Então, eu estou gerando um custo para o Executivo. É um negócio... Mas eu acredito que isso será privatizado, uns são contra, outros são a favor, mas a outra alternativa é não acontecer. Na minha visão, é não acontecer, como não está acontecendo, né? A CGU não é capaz de fazer... Se o governo federal não tem condições de fazer, não serão os estados e os municípios. Minha opinião, né, respeitosamente, nem sei se isso é o ideal, talvez não seja, né, o ideal, mas qual é a outra alternativa? Será assim, então, em breve? Justamente com toda a dificuldade que a gente já tem hoje no papel de um gestor e fiscal de contrato, né? A gente ainda tem que fazer com que, e muito me parece que na gestão contratual vai acabar ficando para o gestor e fiscal de contrato avaliar o programa de integridade hoje, se tu... Imagina por quê? Porque ele é um documento de instrução processual da gestão contratual, né? É lá, quem está atuando na gestão é o gestor e fiscal. E de pensar que eles vão ter que fazer esse tipo de avaliação, acho bem complicado. A próxima pergunta para a doutora Viviane é da Monique. O que você acha que deve ser feito caso seja contratado um licitante que já está inidôneo, mas sem cadastro ou confirmação dessa inidoneidade pelo órgão e nem mesmo ele tinha conhecimento? Bom, a efetividade da sanção, ela se dá com a publicação dela nos portais, né? O SEIS ou algum outro portal ou site do município, e também publicação em diário oficial do Estado ou da União. Acredito que a segurança jurídica maior que teria era de impedir ele de licitar ou contratar quando tivesse uma publicação, no mínimo, em algum meio de ampla publicidade. Fora isso, dentro de um processo administrativo, numa prefeitura, seria, enfim, muito frágil. Pessoal, foram essas as perguntas enviadas. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta a ser feita. Pode enviar pelo chat que eu vou passar aos palestrantes. O pessoal está agradecendo, elogiando bastante as palestras, as apresentações. Realmente foi muito bom, uma aula sobre a temática. Então, eu vou fazer uma pergunta que eu separei aqui. Ao longo de toda a exposição, assim, eu fiquei pensando que o grande desafio, então, né, ele consiste também na fiscalização, né? Como essas regras, então, o compliance, as regras do programa de integridade, ele é exigido, né? A gente viu pela lei que ele é obrigatório. Isso vem também em várias leis estaduais, existem várias leis estaduais, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, né? Datada de 2018. E se tem notícias de empresas que tenham sido efetivamente fiscalizadas e punidas pelo cumprimento dos programas da integridade, que me parece, pelo que vocês falaram, que não, né? Que nós não temos ainda empresas que foram fiscalizadas e punidas por isso. Então, eu dei uma pesquisada no decreto aqui do Estado do Rio Grande do Sul, decreto 55631 de 2020, e ele inovou ali ao prever que a comprovação do cumprimento da obrigação, ela se dá por meio do preenchimento de relatórios simplificados e perfil e de conformidade do sistema de controle de programa de integridade. Então, o que me parece é que a comprovação do cumprimento do programa de integridade é feita por uma mera declaração da própria empresa, pelo que consta no decreto. E então essa fiscalização ela seria por amostragem, né? Não sei.
como refeito, porque o que me parece, assim, é que é mais uma questão... Estão me ouvindo? Deu uns cortes, mas estamos ouvindo. Tá, é que acabou a bateria do fone aqui. Então, que seria mais uma questão de autorresponsabilidade, assim, não sei o que vocês acham disso, se essa fiscalização, ela deve vir de uma maneira externa, né, com o controle, isso obviamente, eu acho que sim, né, que ela tem que ser, mas também que se exige uma autorresponsabilidade da empresa que foi contratada, que ela, quando ela faça essas declarações, ela informe o que está sendo cumprido, né, e isso contribua para uma construção da cultura da integridade, né, de um senso de autorresponsabilidade, despertando a lógica da promoção de uma mudança de cultura social, porque eu acho que é isso que o compliance vem, né, ele vem nessa ideia de autorresponsabilidade dos próprios contratados em cumprirem aquilo que eles se disponibilizaram a cumprir. Eu queria só, para finalizar, assim, o que vocês pensam sobre isso, sobre essa questão da fiscalização, objetivando a efetividade dessas normas. Bom, primeiro, as empresas precisam acreditar que o programa de integridade é algo que vai lhes fazer bem. Quando existe a obrigação legal, pelo menos elas se obrigam a fazer. Acreditar é bem diferente. E eu vou dar um exemplo concreto, até para falar, assim, de novo, né, da vida real. Nós temos grandes empresas na área da construção civil do estado do Rio Grande do Sul, que elas dizem, sim, temos um programa de integridade, aderimos ao programa X. Então, na verdade, eles contratam um sistema, né, pago lá um valor mensal de R$ 1.200 e alimentam esse sistema com as informações, vão alimentando as informações e o sistema gera códigos, né, vem o canal de denúncias já colocado, o link do canal de denúncias. Então, com R$ 1.500 está implantado o meu programa de integridade. Então, isso só pode ser barrado por uma fiscalização efetiva. Só que o fiscalizador ainda, e vejam, é uma crítica, não é chamar de desqualificado, é dizer que ele ainda não passou por um processo de qualificação, o poder público não investiu no servidor, não sabe quais são os servidores, não sabe se destinará um conjunto específico de servidores para fazer este trabalho, e então serão remunerados por isso. Então, não existe o fiscalizador. Se não existe o fiscalizador, é também esperar muito que o fiscalizado seja bom. Se a fiscalização é ruim, o fiscalizado também será ruim. E se não há fiscalização, o que o fiscalizado vai apresentar? Então, por enquanto, não vou dizer que é uma miragem, mas as coisas, muito embora a exigência dos programas de integridade tenha uma data anterior a este momento que nós estamos vivendo, está tudo começando agora. Essa é que é a verdade. Então, tem alguma punida, município de Porto Alegre? Zero, porque não tem nem a exigência, o controle, não tem pessoas estudando o tema, inclusive por vontade própria. Tá? A Procuradoria do Município, eu sei que tem a Karen Prediger, que tem estudado o tema por um diletantismo, um desejo pessoal. Uma pessoa que era uma referência no estado do Rio Grande do Sul, que era o Douglas Casagrande, né? O Douglas foi cedido para a Corsan, então era a pessoa que falava, inclusive, pela controladoria, e era a pessoa que estava liderando esse processo também por iniciativa própria. Foi lá, estudou, buscou, virou professor no tema, foi fazer na Corsan. Então, eu nem sei quem no estado, lá na controladoria, está tratando desse assunto. Então, né, nós todos somos pessoas que nos conhecemos, sabemos os nomes, do que nos alimentamos, né, onde trabalhamos, sabemos tudo isso. Então, precisam surgir novas pessoas, novos atores, ou o Estado formar uma convicção de que vai delegar para alguém. Senão, isso vai demorar muito para acontecer. Claro, em setores autorregulados, saúde,
bom, há um patamar maior de desenvolvimento. Em empresas privadas que se relacionam com multinacionais. Aí é porque a multinacional exige. E como o nosso estado é um estado pobre, né, vamos ser sinceros aqui, né, é um estado pobre. Então, ele pode assistir eventos paulistas, mineiros, cariocas, ali até existe uma outra realidade, mas para a experiência do Rio Grande do Sul, tudo é muito novo. Tudo é novo, na verdade, porque no governo federal nós poderíamos dizer o seguinte, lá inclusive existe compliance público, porque no governo federal tem um decreto que exige o compliance público. Então eu afirmaria que do ponto de vista formal ele está implantado no governo federal. Mas aí o governo federal, que tem a implantação do compliance público, consegue, passando por todos os controles, primeira linha de defesa, segunda linha de defesa, terceira linha de defesa, 17 linhas de defesa, ele gasta milhões de reais na compra de medicamentos sem amparo na ciência. Me expliquem isso, não é uma questão ideológica, é uma questão de razoabilidade. Então, onde estão os controles? A primeira linha de defesa, a segunda, a terceira, cadê a CGU? Onde estão todos? Cadê esse processo administrativo que gerou essa compra? O parecer jurídico? Eu tenho curiosidade de saber. Então, no lugar que são os que dão as palestras para nós, que nós assistimos, que nós copiamos os modelos, que nós citamos nos livros, como é que é essa experiência real do governo federal? Então, até a gente precisa ficar envergonhado que em Porto Alegre não tem, que no Rio Grande do Sul não tem, que nenhum município do Rio Grande do Sul efetivo, com início, meio e fim, também não tem. Mas há muita esperança no mundo, mas não para nós, eu diria. Obrigada, doutora Heloíse, pelas considerações. Surgiu mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. A Monique, ela gostaria de complementar a pergunta anterior à doutora Viviane sobre inidoneidade, que já viu ocorrer em municípios pequenos. Publicação da declaração apenas em mural da prefeitura e não publicação em diários oficiais. O que poderia ser feito nesses casos, pois nem mesmo a empresa tinha conhecimento da inidoneidade, o que gerou a nulidade de todos os contratos sucessores a este. Mais uma vez, eu reforço que eu acho que é uma condição do processo sancionador uma publicidade efetiva. Claro que, né, enfim, deve ter acontecido uma conduta, o tamanho da gravidade dela, mas independente, ainda assim também sou de um órgão público que poderia estar fazendo sentido, mas qualquer sancionamento que não tenha tido uma publicidade desse tamanho, que não vai fazer com que os demais órgãos tomem conhecimento justamente para fazer uma anulação dos contratos, não vai ser efetivo. Talvez o que ela está falando é o seguinte, olha, teve uma publicidade em determinado município, lá no mural, na sanção de inidoneidade, e a partir disso, todos os contratos com o município foram extintos. Deve ter sido nesse sentido, né? Bom, qual foi a instrução processual? Em algum momento, o contratado tinha conhecimento desse processo? Porque, mais uma vez, se ele não tinha conhecimento do andamento desse processo apuratório, mais uma situação que faz com que, muito provavelmente, administrativamente, ele não consiga, que judicialmente ele derrube esse sancionamento. Por quê? Porque tu precisa ter o contraditório em ampla defesa, ele precisa tomar conhecimento do que ele está sendo acusado, né? Perfeito. Mais uma sugestão, na verdade, do André Luiz Pontin. Fica a sugestão para um próximo evento, a relação entre a nova lei de licitações e a lei das estatais, especialmente em consideração o fato das empresas públicas estarem dos dois lados deste balcão, como contratadas pelo poder público e como entes da administração pública indireta. Obrigada pela sugestão, André. Pessoal, então,
sei se os palestrantes têm mais alguma consideração a fazer. Caso contrário, a gente já vai se direcionando para a finalização e encerramento deste evento. Bom, para quem está começando esses estudos, no site do escritório nós temos um e-book que a gente vem produzindo na medida em que a lei evolui. E então, aqueles que tiverem interesse, é uma tentativa de um resumo organizado da lei até o momento. Aí, até porque opinar ou ter assim, certeza sobre as coisas ainda está um pouco difícil. Tem que ser gradativo. E muito obrigado pelo convite, Viviane, parabéns. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Tenho certeza, então, que todos aproveitaram essas qualificadas explicações, né, sobre a nova lei de licitações. É uma temática importantíssima, e a gente precisa falar dela, né? Embora muito recente, a gente precisa falar, né? E eu queria agradecer em nome do CEDIM e da Associação dos Procuradores de Porto Alegre e de Novo Hamburgo, agradecer a presença de todos que estão aqui hoje ouvindo, né? Essa palestra, esse evento. E agradecer ao doutor Aloísio Zimmer e à doutora Viviane Mafissoni pela presença, pelas contribuições valiosas, foi excelente, foi uma grande aula aí sobre a nova lei de licitações, em específico a esse ponto de compliance e penalidades. Obrigada a todos, então sexta que vem nós temos mais um dia de palestras, né, e até o final de abril, nas sextas-feiras, nós vamos ter, aguardem a programação aí, que teremos mais evento sobre a nova lei de licitações. Obrigada pela atenção de todos e uma ótima sexta-feira.